Seja muito bem-vindo, rico e rica na América, a mais um episódio do nosso podcast que ensina você a investir, multiplicar seus dólares aqui na América. Meu nome é Ana Maria Carvalho. Meu nome é Verena Cordeiro. E hoje a gente vai falar sobre a verdadeira realidade do brasileiro na América. Uhul! O que é que vai sair por aí, Ana? Fizemos uma pesquisa e sabemos que Verena tem um banco aí com informações poderosíssimas dos imigrantes na América, milhares de pessoas nesse banco e, inclusive, são mais de 3,5 milhões de visualizações aqui no YouTube. E, gente, Verena, fala pra mim, qual é a realidade do imigrante aqui? Qual o cenário que você vê esses imigrantes? O que você ouve no direct, nesses números, essas métricas que você tem? Conta um pouquinho. Olha, prepara o ouvido, Rico na América, porque é conversa, viu? A primeira coisa é dívida. A maioria dos imigrantes tem muita dívida e eles não reconhecem essas dívidas, que é algo que eu considero mais perigoso. Que é, alguns me dizem, Verena, eu não tenho dívida, não. Eu fiz, sua casa tá quitada? Não. Seu carro tá quitado? Não. A faculdade do seu filho, você tem dinheiro acumulado para não virar uma dívida estudantil no futuro? Não. Só isso daí você já tem uma dívida, tá? Então, o imigrante precisa entender que, sim, mortgage, financiamento de carro, é dívida. Outro problema clássico do imigrante é, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. A gente vem do Brasil, né? O Brasil sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente. É aquilo que sempre falam, né? Ah, Verena, então você está querendo criticar, quer dizer que a gente não pode ter o Brasil dentro da gente? Pode, tem muita coisa interessante no Brasil, como nossa cultura. O brasileiro é muito caloroso, nós somos um povo muito acolhedor. O Brasil, a comida é maravilhosa, eu sinto saudade das pessoas. Mas quando eu digo que o Brasil não sai da gente, são os pontos negativos, porque nenhuma cultura, nem Estados Unidos, nem Suíça, nenhuma cultura é 100% perfeita. E tem sim problemas específicos de brasileiros. Exemplo, se você vem para os Estados Unidos, principalmente com a intenção de falar inglês, ficar o tempo inteiro assistindo só canais brasileiros, pulando de novela em novela, não fala inglês fluente, você não se preocupa em crescer profissionalmente na sua carreira, você só anda com aquela galera do forró. Qual é a galera? Aquela comunidade brasileira, aquela galerinha do chopp da sexta-feira, entendeu? Então, assim, se você está nos Estados Unidos, se você abriu mão de estar no Brasil com sua família para ter essa experiência também cultural, que você mergulhe nesse novo país. Eu brinco que tem cidades aqui no Brasil que eu até levei meu pai em uma delas, que é como se você estivesse no Brasil, só que faz frio, né? E o que é isso? Isso não é uma opinião discriminatória, e sim que o brasileiro está nos Estados Unidos, ele tem que aproveitar essa oportunidade. Não só de aprender uma língua nova, de abrir os olhos para novas possibilidades, como para ganhar mais. Com certeza que se o brasileiro aprender a falar um inglês direitinho, ele consegue não só vender para americano, como para todas as nacionalidades que moram aqui. Exato. Eu vou falar uma coisa assim que já aconteceu até na minha própria vida. Eu fui na Home Depot colocar o carpete do basement da minha casa. E quando os instaladores chegaram lá, foi quase impossível meu marido ter qualquer tipo de comunicação, porque ele não fala português nem espanhol. Então, assim, o quanto que essas pessoas ganhariam mais, até montariam suas próprias empresas, se elas fossem falassem bem a língua, né? Fossem fluentes na língua. Então, assim, para você crescer na América, você se desenvolver é uma segunda etapa. Eu te diria que um outro problema que tem na comunidade é o brasileiro gasta dinheiro com muita bobagem, principalmente para ostentar. Ele gasta dinheiro com bolsa nova, ele gasta dinheiro no feriado, ele gasta dinheiro no Black Friday, mas ele gasta pouco dinheiro em se educar. Eu vejo isso na minha própria empresa, para ser muito honesta, em pessoas que querem se desenvolver, elas querem só... O ser humano, falar do brasileiro, porque eu sou brasileira, ela quer só o ganhar mais. Como ganhar mais? Mas esse ganhar mais implica em você ser uma pessoa melhor. O que eu sei uma pessoa melhor? Vamos falar do imigrante. Se você tem uma empresa, você precisa entender de finanças. Porque hoje a base de uma empresa sobreviver no longo prazo é algo que a gente chama em finanças de fluxo de caixa. A maioria dos imigrantes não sabe diferenciar o que é uma conta pessoal e uma conta da empresa. Tem imigrante que usa uma conta só para pagar as contas da empresa. Ele não consegue identificar os custos da empresa. Tem imigrante que não sabe cobrar, ele não sabe quanto custa aquele bolo que ela vende, ela não sabe os ingredientes que estão naquele bolo, precificar. E quando você vai ver no final, são pessoas que mal estão pagando aluguel.
Uau. Então, assim, o imigrante investir em educação financeira e investir em educação empresarial, se você tem um business, eu digo por experiência própria, é muita coisa que você precisa entender. A Verena, conversei até com uma pessoa ontem sobre isso. A Verena é muita coisa para eu fazer no meu negócio. Eu tenho que vender, eu tenho que fazer o fluxo de caixa, as finanças. Poxa, tinha que ter mais pessoas para me ajudar. Gente, voltando, Ana. Esse imigrante, ele vive num fantástico mundo de Bob, onde ele é dono da Ambev, que tem milhares e milhares de funcionários. Eu sempre brinco, é uma expressão que eu uso até dentro aqui do RNA, que nós não somos a Ambev, né? Porque o mundo ideal é uma empresa com tudo perfeito, né? Aqui mesmo que a gente está fazendo essa gravação, no mundo perfeito teria que ser um estúdio muito maior, com muito mais pessoas trabalhando. Mas a realidade da vida não é essa. E se o imigrante vive num sonho do como deveria ser, ele não consegue passar pela fase inicial de incubadora, né? De um small business, dele crescer. Ele fica sempre com aquela mentalidade de que eu preciso disso, eu preciso daquilo. Infelizmente, no início de um small business, você precisa ser um excelente faz-tudo. Já chegou a fase dos ricos na América, logo quando a gente abriu, só era eu e mais um estagiário. Gente, olha quantas funções, Ana, você que faz parte do time, quantas funções a gente tem hoje. Hoje a gente tem mais Quantos colaboradores, Quantos colaboradores a gente tem hoje? Mas imagine que no passado era eu e um estagiário. E tudo que a gente faz hoje faziam essas duas pessoas. Com excelência, óbvio que não. Mas eu que montava as aulas. Eu que montava os slides, eu que revisava os slides, eu que fazia o slide no Canva, eu que organizava a parte da live, né, como ia ser. Eu que postava tudo no Instagram, eu que postava tudo nos stories, eu que fazia a parte financeira do negócio até pouco tempo atrás. Não era fácil e continua não sendo fácil, né? São outros problemas que vão surgindo. Exatamente, são outros problemas. Então, assim, o que eu penso é que esse imigrante que chegou nos Estados Unidos, literalmente, ele precisa passar de fase no videogame. Então, assim, quem sabe, né? Eu sempre joguei muito videogame, principalmente quando era criança. Já faz muitos anos que não faço isso, mas eu uso sempre essa analogia de você passar de fase, né? Quando você passa de fase, sempre tem um chefão, né? Quando você passa de fase, sempre vai ficando mais difícil. Eu gostava muito de Mario Bros, todos esses videogames da época, né? Sempre que passava, você tinha que ser mais rápido, você morria no início, né? E aí você tem que o quê? Se tornar o quê? Mais forte, mais rápido. Não é o videogame que muda de fase, não é a fase que fica mais fácil. É você que fica mais esperto. É você que entende, peraí, caí aqui. Esse bichinho não vai mais me matar, não. Agora eu vou por aqui, vou pela direita, vou pela esquerda. Então, assim, se o imigrante não entender que ele precisa passar de fase na América, ele vai ficar sempre ali. Ele tem que entender que passar de fase também é mindset. Se você anda com as mesmas pessoas, se você não adquire conhecimento, se você não abre seus horizontes para aprender coisas novas, você vai ficar absorvendo e falando as mesmas coisas. Sabe aquele imigrante do forró? Que fica falando aquela loucura, tipo aquela galera que é contra a ciência, que acha que a Terra é quadrada, né? Aquela loucura que a gente vê na internet. Então, assim, por quê? Porque anda com aquela galera do forró, entendeu? Aquela galera que bebidinha na quinta-feira, na sexta, aquela mesma vida, assistindo todas as novelas brasileiras no final de semana, maratonando Netflix, mas não pega um livro para ler, não pega um curso de inglês para fazer, não pega um curso de business para fazer, não pega um curso de finanças para organizar suas finanças. Não entende como é que faz para você poupar para sua reserva de emergência, para a escola do teu filho. Fica só esperando cair do céu, né? Mas Verena, fala para mim. A gente sabe que muitos imigrantes às vezes vêm para cá com uma missão, acabam se perdendo, outros nem uma missão têm, só vêm para a América. E no final das contas, é possível, a gente estava discutindo sobre isso outro dia aqui no estúdio, e eu queria ouvir um pouquinho sua opinião e também compartilhar aí com quem está escutando a gente. É possível ter uma vida na América com qualidade de vida? O imigrante, ele consegue equilibrar todos os pratos? Eu vou te falar o seguinte, sim e não. Se no início da vida dele como imigrante, ele fez o que deveria ser feito, vai ter um momento que ele vai descansar. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu cheguei aqui na América, mesmo vindo organizada financeiramente, eu não aluguei o apartamento mais caro de Manhattan. Eu não fui morar em Manhattan. Eu morava um pouco mais longe do meu trabalho, que eu tinha que ir de metrô. Eu entendia que tem certos ambientes que, né, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. E outra, não só isso. Eu não podia andar com as pessoas mais... Entenda, não é que eu vou limitar as minhas relações só com as pessoas do meu nível financeiro, mas
eu evitava andar com pessoas que numa mesa ela ia botar uma champanhe de $1.000, porque essa não era a minha realidade. Eu tava querendo poupar porque eu não sabia o que ia acontecer dali pra frente. Então, assim, tem imigrantes que ele vive a vida inteira dele na América colocando a mão dele onde o braço não alcança. E assim por toda uma vida. Por quê? Se você suporta um início de sacrifício, o final é mais fácil. Meu pai tinha uma frase que ele dizia pra gente quando criança. Ele dizia, filho que não apanha em casa, apanha da polícia. Então, assim, é lógico que hoje pais não batem mais nos filhos, né? Tem outra educação, Outros métodos. outros métodos. Mas o que meu pai queria dizer isso? O pai que não corrige seu filho em casa vai criar um problema pra rua. Aí você tem um filho que ninguém aguenta olhar pra cara dele, é uma criança super antipática, mal educada, é uma criança cheia de manha, que chora, que faz birra, que faz coisas erradas na casa das pessoas, que bota o pé na parede, que grita. Então, assim, é uma criança que ela já tem uma probabilidade de ser rejeitada grande. Quem é que quer conviver com uma criança dessa? Meu pai sempre me falava o seguinte, ó, filho de pobre tem que andar com os dentes abertos. Por quê? Porque pelo menos simpático você tem que ser, né? Alguma coisa você escolhe aí. E assim, eu fui uma pessoa que foi muito ajudada real pelas minhas tias com muita condição financeira. Então, assim, eu entendo como você administrar essa parte alivia muita coisa na sua vida. Então, o imigrante tem que entender que se ele não topar passar um início da vida dele de imigrante com muito sacrifício, ele vai viver essa vida medíocre até o fim dos dias na América. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Outro dia eu tava falando no Instagram com a seguidora que ela botou assim, Verina, você sempre fala para poupar, para cortar gastos, mas eu não sei de onde cortar, porque eu vou descrever aqui para você, eu vou descrever quanto que eu ganho e com que eu gasto e eu quero que você me diga se tem como eu cortar. A primeira coisa que ela postou é, moro num quarto em Manhattan e eu pago $1.700 nesse quarto. Eu pensei assim, se essa pessoa morasse no Queens ou morasse em New Jersey, que ela gastasse $1.000, $1.200 no quarto, ela já economizaria $500 por mês, que no ano dá $6.000. Se essa pessoa tem 5 anos de América, multiplique 6 por 5. Então, assim, essa grana que ela economizou nos últimos 5 anos pode ser usada para dar uma entrada numa casa, pode ser usada para ela fazer um curso profissionalizante, pode ser usada para ela montar um business. Então, só em ela viver uma vida desassuntada no início da caminhada dela, prejudicou ela nos próximos 7, 10 anos. Tem imigrante que tem 10 anos de América e não tem nada. Por quê? Porque ele vive um estilo de vida desassuntado. Ele anda de Uber todo dia. Faz primavera, verão, outono, inverno, ele tem uma desculpa para pegar Uber todo dia, para tomar Starbucks, para viver das vontades da carne, né? Que a gente chama, vontades da carne. Ele não quer se privar de nada. Eu vou te contar também uma história de 2 imigrantes da minha igreja na época, que eu achei excelente a atitude delas duas, tá? Elas duas, por coincidência, estão muito bem hoje. Na época, elas eram amigas, solteiras, e elas toparam dividir um quarto pelas duas. Digamos que o quarto custava $1.000, né? Elas botaram 2 camas de solteiro e tinha um guarda-roupa numa ponta do quarto e um guarda-roupa, um armário na outra ponta do quarto. Por que elas fizeram isso? Porque elas tinham uma meta financeira de alcançar com aquela economia. As duas tinham metas. Eu achei aquilo fantástico. A maioria dos imigrantes não querem fazer isso. Ah, não, eu quero ter minha privacidade. Peraí, um mínimo um quarto? Eu não posso nem ter um quarto. Aí o que acontece? Esse imigrante arrogante, que não quer passar pelo momento de dificuldade, ele vai viver na pobreza na América até os últimos dias de vida. Porque ele vai viver aquela vidinha medíocre. Por quê? Porque ele não está disposto a abrir mão de pequenos prazeres diários para construir algo grande no futuro. Ele não quer abrir mão dos gastos sem necessidade. Ele não quer abrir mão do conforto do Uber. Ele não quer acordar mais cedo para chegar no horário no trabalho. Ele quer o quê? Sair atrasado para pegar o Uber. Então, assim, enquanto ele viver contando essas desculpas para ele mesmo, ele não vai prosperar. Porque tá muito mais, como você falou, no mindset, no pensamento, no que você tá disposto a abrir mão. Eu cheguei aqui na América, quem me conhece sabe disso. Quando eu cheguei aqui, eu morava num quarto de um americano. Primeiro porque eu não sabia que bairro eu ia morar, se eu ia gostar, se eu ia voltar, não sabia. E depois eu aluguei um apartamento que eu fiz Airbnb na época, era legal, em Nova York, né? Na época que eu fiz o Airbnb. Ainda não tinha essa nova lei que tem agora. Mas eu fiz Airbnb todos os meses. Teve meses que eu paguei o aluguel e o dinheiro sobrou. Já teve meses de eu fazer 2 meses de aluguel com Airbnb. Porque eu era solteira.
eu praticamente passava o dia todo trabalhando na rua, e quando você é solteiro, você sabe, passa na casa de um amigo, toma um drink, vai fazer uma coisa ou outra. Então, assim, eu não vivia no apartamento, então eu pensava, pra que eu quero esse apartamento todo pra mim? Por que não botar no Airbnb, né? Oferecer... E receber um valor por isso, um valor por isso. Então, assim, se o imigrante não pensar nisso, tem gente que compra uma casa na América, né? Comprou uma casa. A pessoa não tem condição de pagar o mortgage. Só que ela é tão orgulhosa que ela também não quer colocar ninguém no basement para morar. Não, estranho dentro da minha casa, mas quando ela chegou na América, ela morava na casa de um estranho e num quarto. Então, assim, é um imigrante que ele sobe com arrogância e que ele não consegue mudar de vida por falta de humildade, por falta de entender que é uma fase que ele vai passar. E outra, essa fase precisa ter início, fim e ter um propósito. Porque essa fase minha do Airbnb teve um grande propósito. Eu juntei muito dinheiro. E hoje, talvez o Ricos na América não existiria se eu fosse aquela Verena que trabalha no mercado financeiro e desde que cheguei vivesse a vida fancy de Manhattan. Show da Broadway todo dia, drinks com meus colegas do mercado financeiro, morando onde eles moram, comendo o que eles comem. E eu vou te dizer, eu tenho muito desses colegas que trabalham até hoje no mercado financeiro e não tem poupança, você acha. Todo mundo que trabalha no mercado financeiro tem muito dinheiro. Não, gente. Ilusão. Muitos deles têm uma graninha, mas não tem uma casa para morar. E olha quanta coisa eu consegui fazer. Por quê? Porque eu soube ter a humildade de descer muito o meu padrão de vida, aceitar isso aqui com foco naquilo ali. Se você não quer aceitar o pouco no início, você nunca vai ser digno do muito. Justamente pela falta de humildade. Exatamente. E exatamente por isso, quando o imigrante... um ponto até que eu queria conversar um pouquinho com você, que eu anotei aqui no nosso roteiro, o imigrante, ele chega aqui, ele não tem um plano de ação. Ele só vai fazendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí ele começa a assumir um aluguel acima do valor previsto, o valor que é possível para ele, como você mesmo disse. Ele busca por algo, um conforto ilusório, porque ele está se justificando de algo. E tem um ponto muito, muito poderoso que a gente sabe. A gente vai falar as verdades nesse podcast, que é o imigrante que não declara as taxas. Aquele imigrante que coloca o dinheiro embaixo do colchão. Aquele imigrante que, não, eu estou ajudando minha família. Manda o dinheiro todo pro Brasil. Verena, o que você diz, assim, no ouvidinho desse imigrante que não declara as taxas? E eu vou dizer não só no ouvidinho dele, eu vou contar um caso que aconteceu essa semana. Essa semana eu tava na minha fisioterapia, quem tá me acompanhando aí pelo Instagram soube que eu sofri um acidente no joelho e tô fazendo fisioterapia. Na fisioterapia chegou a hora da massagem, que é a hora que eu mais gosto. Que ela bota a gente numa sala de massagem e faz a massagem lá na perna. Aí do meu lado tinha outra pessoa fazendo massagem. E eu vendo a conversa das duas. Aí era uma imigrante e uma americana. E essa imigrante, essa americana falou assim, eu preciso te mostrar as fotos do meu novo apartamento. Isso morando em Nova York, tá? Estamos falando de New York City. Aí essa outra imigrante, que era egípcia, falou assim, por que em vez de você alugar um apartamento todo pra você, se você é solteiro e não tem filhos, por que você não aluga um quarto e junta dinheiro pra você comprar sua casa própria? Olha, uma imigrante falando com a americana. Dando uma dica pra americana. Aí olha o que a americana respondeu. Não, nem pensar. Eu quero minha qualidade de vida, eu não quero nenhum estranho morando na minha casa. Agora que eu trabalho e posso pagar um aluguel, eu não quero ninguém dentro da minha casa. Aí a imigrante insistiu. Mas, se você passar um sacrifício por um determinado tempo, você vai ter o dinheiro para você dar uma entrada numa casa. Ela falou, você sabe quanto custa um down payment de uma casa? $60 mil. E aí, ou seja, com o olhar que ela tinha, naquela ostentação dela, ela não conseguia nem enxergar a possibilidade dela economizar $1.000. Uau. E ela ter realmente, em alguns anos, a casa própria. Ou seja, ela falou assim, poucos anos, né? Se ela já consegue prever esse valor e calcular tudo, poucos anos. E assim, as pessoas, elas não entendem que a vida da gente, ela não é uma linha reta. A vida da gente a gente nasceu, a gente vai crescer e vai morrer, igual uma planta.
E São quanto mais ciclos. velhos a gente fica, mais o corpo quer descanso. Então, o conselho que eu dou pra você, imigrante, de verdade, é um conselho que eu tenho. Eu vou te dizer, é conversas que eu tenho com meu marido. Ainda ontem eu falei sobre isso. Ele falou assim pra mim, porque a gente tá com planos aqui nos Ricos na América que vocês vão saber aí no futuro. Aí eu conversando com ele sobre os planos, né? Desenhando, literalmente eu adoro riscar, desenhar. Ele virou pra mim e falou: mas você não disse que vai desacelerar daqui a uns anos? Eu falei: mas eu vou desacelerar pra fazer o quê? Pra ficar coçando a periquita em casa? Eu não. Depois de 30 dias de férias, eu já enlouqueci. Eu quero voltar. Entediada. Eu tô entediada. Então, assim, não é que eu vou trabalhar mais pelo dinheiro, mas é algo que me dá satisfação e Seu prazer. propósito. É algo que me dá prazer. Então, assim, o imigrante, ele tem que entender que existe etapas na vida dele. E eu digo, Ana, de verdade, falando aqui do meu coração pra vocês. Aproveitem enquanto vocês estão jovens. Todos vocês que estão aqui no estúdio, e você que está me assistindo, a grande maioria tá jovem. Verena, eu não tô jovem. Verena, eu tenho 45 anos. Verena, eu tenho 55 anos. Você sabe o que é jovem, na minha opinião? Enquanto você tem forças, se você que está me assistindo, você consegue sair de casa para trabalhar, não importa a sua idade, você tem força. Por quê? Porque se você está trabalhando é porque você tem energia. E você vai continuar trabalhando. Só que você tem que aprender a trabalhar, a fazer poupança, a juntar dinheiro, porque vai ficar pior. Escuta a Rica na América. Todos os dias eu estou recebendo mensagens de imigrantes no meu Instagram. Vai ficar pior. Ou você aproveita agora para fazer grandes sacrifícios por um futuro, ou você vai ficar nessa vida inteira, tá? Então, assim, por não querer fazer sacrifícios no início da caminhada, eles pagam um preço a vida inteira. E outra, morar de aluguel, tem uma casinha bonitinha, tem uns móveis financiados. Gente, isso não é qualidade de vida, pelo contrário. Pra mim, isso é filme de terror. Ilusão. Sabe por quê? Porque em um piscar de olhos, em uma mudança de emprego, você vai ser chutado desse apartamento pelo proprietário, que é o verdadeiro dono do imóvel. Ele vai te chutar pro meio da rua e você vai pra um hostel ou você vai pra um abrigo. Então, assim, para de te iludir, imigrante, se você paga um aluguel hoje ou se você mora num apartamento que não é seu. Esse não é seu, é do proprietário. Quem faz dinheiro e quem tá mandando bem é o dono do teu apartamento, que ganha dinheiro com você lá, não é você. O carro financiado não Não é é seu. seu. Então, assim, abram o olho enquanto vocês são jovens. Vocês só percebem o quão jovens vocês eram quando vocês olham pra trás. Exato. Lá, a Verena de 10 anos atrás, a Verena de 10 anos lá na frente, a Verena do futuro, a Ana do futuro, vai olhar pra trás e vai dizer: uau, eu sou apaixonada por aquela Ana que fez grandes sacrifícios pra hoje tá onde a Ana tá hoje. E outra, não é rápido. Tem imigrante que acha que vai ficar milionário na América com 2 anos trabalhando na América. Não, não é assim. Trabalho duro, boa gestão e administração do que se recebe. Ah, Verena, mas eu ganho muito, muito pouco, quase nada. Eu e meu marido, a gente tá vendendo almoço para comprar janta. Eu vou te falar uma coisa. Eu já passei, quando eu era estagiária, que eu ganhava pouco. Só que tinha um propósito aquele ganhar pouco. O ganhar pouco daquela época não era um ganhar pouco assim, sem propósito. Eu falava: não, eu sou estagiária, eu vou me submeter a tudo e a todos, até eu ganhar o conhecimento que eu preciso. Ou então, eu estou aqui, mas eu estou mirando ali. E vai acontecer, porque eu sou persistente e consistente. Não acontece em um ano. Quando você está perto de fazer grandes conquistas na sua vida, aí você desiste. Você estava pertinho da virada. Pertinho, assim, faltando isso, aí você cansou. Então, assim, o imigrante precisa entender que há uma caminhada de sacrifícios antes dele sentar na janela. Ele tem que poupar e viver com pouco durante muito tempo, mesmo podendo ostentar, mesmo podendo trocar de carro. E não. Por quê? Porque a verdadeira ostentação dele vai ser a liberdade financeira dele que ele está comprando. É a carta de euforia. Tem gente que fala que a escravidão acabou. Não, eu não concordo que a escravidão acabou. Eu vejo pessoas todos os dias na América, acordando de manhã cedo, indo para o trabalho, voltando 8, 9 horas da noite, morto, com o corpo estragado, de se acabar na faxina, ajoelhando no chão, podendo tomar uma queda num banheiro. Eu tenho alunos trabalhando na construção, sofrendo acidentes diariamente. E o que ele faz na América é só pagar conta. Não vê um centavo. Não vê um centavo do dinheiro. Então, você acha que isso é uma vida livre? Ele não vê o filho dele crescer. Ele passa o dia no trabalho. Ele não vê fruto do trabalho dele. O corpo dele está envelhecendo.
A troco de quê? Você acha que esse imigrante, ele não é um escravo? Qual a diferença dos escravos de antigamente? Óbvio que tinham muitos direitos que os escravos não tinham. Mas tem imigrante que está fora de status e nem direito ele tem. Ele não vota, ele não tem direito a Social Security, ele não tem direito com 65 anos a pegar o Medicaid, ele não tem direito a sair e entrar do país, a ver a família dele. Ele está pagando um grande sacrifício e ele está há 5, 10, 15 anos na América. E ele não tem nem a liberdade dele, ou seja, ele é um verdadeiro escravo. Ele sai de manhã, ele volta de noite, ele não tem uma casa própria, ele não tem qualidade de vida, ele não tem o corpo que ele quer, a saúde que ele quer, o relacionamento que ele quer. Tem muitos imigrantes, Ana, que moram na própria Nova York e nunca foram no show da Broadway. Exato. Porque não tem grana. E o interessante é que muitas vezes esse mesmo imigrante vira e fala, não, mas só se vive uma vez. Eu mereço comprar um casaco, eu mereço uma bolsa da Louis Vuitton. Gente, merecer é você ter tranquilidade do que tudo que você está construindo hoje, que você está plantando hoje, você vai colher lá na frente. E outro ponto, Verena, quando o imigrante se compara, você falou, às vezes você está bem pertinho de conquistar algo e aí você desiste. Por quê? Você está comparando. Você está olhando para o lado e falando, olha, mas fulano chegou ali, por que, Mais que eu não rápido, cheguei por que ali? que eu não cheguei ali? Às vezes você estava muito perto de chegar e não chegou. E pensando ainda em chegar em algum lugar, quando a gente faz toda essa trajetória, um dos pontos que o imigrante acaba se esquecendo ainda falando sobre a questão das taxas, é que existem estratégias tributárias interessantíssimas de como salvar as taxas, né? Como você salvar aquele dinheirinho. Fala um pouquinho sobre isso para eles. E antes, imigrante, eu quero fazer uma pontuação no que a Ana falou. Olha só, tem muita gente que olha, por exemplo, para Verena. Vou dar um exemplo que eu tô aqui e você vai conseguir entender. Ai, Verena, do dia pra noite, o dia pra noite. Marcelo que tá aqui... Foi sorte. E Marcelo que tá aqui, ele já me conhece há muito mais tempo, tá? Então, assim, eu só tentando fazer algo na internet eu tenho 11 anos. Eu comecei com um blog há 11 anos atrás. Só lutando pra algo dar certo na internet, eu tenho 11 anos. Então, não foi rápido. Aquele imigrante, ele não passou pela minha jornada. Talvez o que me ajudou, muita coisa me ajudou. Sabe o que é que me ajudou? Me ajudou que eu não cheguei nos Estados Unidos com 0 de inglês. Eu cheguei nos Estados Unidos com uma carreira valiosa em Nova York. Eu cheguei, mas que eu plantei lá com 17 anos, enquanto minhas amigas em Salvador estavam indo pro forró, estavam indo pro carnaval. Eu estava tentando tirar certificação, eu estava terminando faculdade, fazendo pós-graduação, mestrado. Eu trabalhei 17 anos na mesma empresa, desde os meus 19 anos até fundar os Ricos na América. Tem gente que tá 2 anos numa empresa, há 3 anos numa empresa e já tá querendo ficar pulando de galho em galho. Ela não constrói reputação, ela não constrói carreira, ela não cresce naquela empresa, ela não desenvolve portfólio, ela não sossega o facho, porque quando você tá numa empresa e a gente se conhece, tipo aqui nos Ricos na América, né? Se Marcelo estiver fazendo um curso, ou se a gente tiver que trocar a gravação, porque Marcelo está se desenvolvendo, gente, vai ser um prazer. Se não atrapalhar tudo que a gente tem aqui para fazer, vai ser um prazer ajudar. Então, assim, quando você está num emprego, num trabalho, ou fazendo um freelancer, whatever, que você tem uma estabilidade de amizade naquele lugar, é uma vantagem competitiva, porque se você entrar num trabalho novo, você não vai ter isso. Você vai estar do zero. E se você tiver um trabalho presencial, por exemplo, né? Presencial full time, que a pessoa precisa de você na recepção da empresa para abrir a loja. Você acha que a pessoa vai aceitar você chegar tarde? Você acha que a pessoa vai aceitar você sair da recepção? Não! Porque ela precisa de você no presencial. Então, assim, o imigrante precisa entender que não é do zero, do nada que as coisas acontecem. A Verena de hoje, para ser honesta com você, já tem mais de 20 anos tentando ser a Verena de hoje. E com determinação, porque tem gente que se perdeu na vida, né? Que ficou ali adolescente, fazendo farra até os 28. Eu tô tentando prosperar desde que eu sou criança, que eu escutei meu pai, a vida dura que meu pai tinha no sertão da Bahia. Eu queria enriquecer desde que eu me entendo por gente e tenho consciência. Eu falei, eu vou enriquecer e não vou enriquecer pouco, não. Eu vou ser a verdadeira tia rica. Por quê? Por tudo que meu pai passou e tudo que a gente passou. A gente chegou a se mudar para Salvador para viver numa casa que meu avô conseguiu comprar para meu pai, né? Ajudar meu pai a comprar a casa, que não tinha telhado. Eu lembro da água da goteira caindo na minha cama. Eu lembro de minha mãe forrando o teto com plástico. Então, assim,
Eu quis dar certo. E desde aquela época até hoje, a Verena daquela época tentou dar certo. Agora, a maioria das pessoas vive com os pés na cabeça, viajando na maionese, o fantástico mundo de Bob, o mundo da ilusão, o mundo da briga da internet, da fofoca, da novela, de não ler um livro, tá? Eu brinco com meu marido dizendo a minha maior vantagem competitiva é que eu leio um livro se deixassem, se não tiver muita gravação, muita coisa dos ricos na minha casa, 10 dias eu leio um livro. Se tem um tema, igual a gente vai falar agora de impostos, se eu quero entender, agora a empresa cresceu, a gente tá tentando entender estratégias avançadas de contabilidade. Eu e meu marido compramos 3 livros. Como é que alguém que tá assistindo novela e Netflix quer competir comigo? É muito difícil, não tô dizendo só comigo, Verena Cordeiro, não. Com qualquer pessoa que tá no nível de jogo muito mais alto do que o seu. E outra, você que é imigrante, para de se iludir, achar que a pessoa teve sorte. Tem muita gente que é um loser, loser. Ela teve sorte. O marido ajuda. Não sei o quê. Sabe por quê? Porque é a pessoa... fácil pra ela. Não, e ela não quer aceitar. Então, Ana, falando agora das estratégias de táxis, é muito importante o imigrante entender o seguinte. Não pagar táxis na América é a pior coisa que ele está fazendo aqui. Por quê? Eu vou te provar por A mais B. Primeiro, a maioria dos imigrantes que não pagam taxas, às vezes, eles não têm nem o que pagar. Porque o imigrante, ele se confunde declarar com pagar. Anotem isso. Tem imigrante que tem filho, tem imigrante que não tem uma renda alta. Quando você botar aluguel, tudo lá nos seus táxis, às vezes ele tem até para receber. Só que nesse medo da cabecinha pequena de vou pagar. Falta de conhecimento. Não tem um status. Ele tá atrasando o futuro dele, porque se o imigrante paga imposto, ele no futuro vai ter mais chances. Por quê? Ele vai conseguir comprovar renda para comprar uma casa, para comprar um carro. Ele vai conseguir financiar um crédito estudantil para o filho dele ter oportunidades que ele não teve. Ele vai conseguir abrir os horizontes na América. E outra, existem produtos no mercado financeiro de aposentadoria, independente do seu status. Independente se o imigrante está fora de status. Independente se, como ele está aqui na América, se ele tem green card, se ele não tem, se ele tem social, se ele só tem T-number. Existem estratégias, planos de aposentadoria com benefícios fiscais. Ou seja, se o imigrante tem uma empresa, se essa empresa paga imposto, ele está perdendo a oportunidade de usar parte do dinheiro dos impostos que ele paga para investir com dedução. Vou dar um exemplo para facilitar. Existe um plano que você pode colocar dinheiro nesse plano e dizer para Biden, ei, Biden, eu estou investindo no meu plano de aposentadoria. Aí Biden vai dizer, uau, Ana Maria, que maravilhoso você está investindo. Sabe o que eu vou fazer por você, Ana? Eu vou deixar você deduzir o dinheiro desse plano de aposentadoria dos impostos que você paga na sua empresa. Por quê? Porque o governo quer motivar você a, quando tiver velhinha, não ficar nas costas do governo. Poder pagar um plano de saúde e não destruir o sistema. É cômodo para eles. Porque eu não sei se o imigrante sabe, mas a aposentadoria em todos os países do mundo, incluindo os Estados Unidos, ele é uma pirâmide. Por quê? Porque era assim, ó. Aqui é uma pirâmide, tá? Aqui é uma pirâmide. Se espera que as pessoas que estão aqui, embaixo da pirâmide, trabalhando, paguem a aposentadoria dessas pessoas aqui da ponta, que são os velhinhos, né? Que são minorias. Pois é. Eles eram minorias. Eles não são mais minorias. Porque com o aumento da expectativa de vida, a pirâmide está se invertendo. Ela está abrindo, ela está ficando mais assim. Ou seja, as pessoas que estão trabalhando hoje, que é eu, Ana Maria e Marcelinho, a gente tá pagando aposentado. Ainda estamos conseguindo pagar a aposentadoria de quem está aqui no topo. Mas a tendência é a pirâmide se inverter, né? A perspectiva de vida é outra hoje. Porque a expectativa de vida aumenta. Cada vez mais tem poucas pessoas trabalhando para a quantidade de idosos que vai aumentar cada dia mais. A população mundial está envelhecendo. Já é um problema na Alemanha, já é um problema na Inglaterra. De não ter pessoas ativas produzindo para pagar a conta. Gente, a sociedade, a economia não é com o mundo fantástico de Bob. É uma conta que precisa ser paga. Os jovens, como eram maioria, e ainda estamos no limite, mas estamos produzindo para pagar a conta de pessoas que não podem produzir. Deficientes, minorias e etc. E todas as bondades que o governo dá aqui nesse país, né? Então, assim, Ana, se o imigrante não entende que o Social Security é uma pirâmide, é um esquema de pirâmide e que um dia ela vai cair, porque não vai ter como o governo arcar com essas despesas. O que é que esse imigrante que vai se aposentar daqui a 20 anos vai fazer? Se não tiver nenhum dinheiro para receber do Social.
Ele vai ter que aprender a investir. Ele vai ter que multiplicar os dólares dele para ele ter... Tudo correndo porque já chegou o momento da aposentadoria. E provavelmente ele vai para um shelter, porque ele não vai conseguir fazer isso em 1 ano, 2 anos. Ele tem que começar antes. Exato. E uma coisa que a gente escuta muito é: ah, não, eu vou aposentar no Brasil, porque aqui o valor do Social Security não é nada. Gente, como a Verena falou, não dependam do governo, não dependam aqui desse tá ruim, valor. imagine o governo do Brasil. Meu amor, o importante é você ter um plano de ação. Quanto eu preciso investir para poder aposentar com um valor X? Isso tudo é muito, muito importante. Inclusive, aqui no canal do Ricos na América, sempre a gente explica esses conteúdos. No Instagram da Verena Oficial também vocês encontram esse tipo de conteúdo. Mas mais do que isso, o importante é vocês terem clareza de onde vocês querem chegar. Inclusive, Verena, falando sobre esse assunto, esse imigrante que tá falando que quer voltar para o Brasil, não, eu já tenho isso claro. Qual a sua opinião? É possível ele ter uma vida estável no Brasil, voltando para o Brasil? Uma vez que ele já descobriu, se você não sabia disso, você descobriu hoje nesse podcast, que sim, o imigrante fora de Estados pode investir e pode aposentar em dólar. Pode. Ele pode receber esse dólar em qualquer lugar do mundo. Assim, ó, o que eu acho é o seguinte, eu não quero entrar aqui no mérito se é bom voltar pro Brasil ou não é. Depende se você tem família aqui, se você é casado aqui, se você tem filhos. Se você tiver filhos nos Estados Unidos, você vai passar até temporadas longas no Brasil, mas acho muito difícil você querer voltar no Brasil deixando seus filhos aqui. Então, assim, depende da vida de cada um. Mas, independente da decisão que vocês vão tomar, é muito interessante, talvez, você investir nos Estados Unidos, porque o dólar vale 5 vezes mais do que o real. E outra coisa, todos os dias no meu Instagram, voltando, eu recebo histórias de imigrantes que foram passados para trás. Eu tenho vários alunos que passaram anos da sua vida, inclusive um caso dentro da minha própria família, de um tio meu que veio para cá, para América, há mais de 25 anos atrás. E quando ele voltou para o Brasil, né, quando ele conseguiu o green card dele, graças a Deus não foi no final, foi quando ele conseguiu o green card, ele voltou para o Brasil e ele descobriu que todo o dinheiro que ele mandava para o Brasil, alguns familiares estavam gastando e mentindo que estavam comprando gado. Tiravam foto do gado do vizinho e mandavam para ele achando que estava comprando gado. A sorte foi que ele descobriu, o green card dele saiu rápido, ele veio ao trabalho e ele descobriu e aí ele reorganizou as coisas. Mas assim, o meu medo é vocês, imigrantes nos Estados Unidos, estarem construindo castelo de areia no Brasil. Principalmente no meu caso, por exemplo, meu pai tá idoso, minha irmã mora aqui, não tem ninguém para cuidar. E outra, o que engorda o gado é os olhos do dono. Você tá lá construindo fortuna no Brasil, aí você volta pro Brasil velho, cheio de problema de saúde, para praticamente voltar para morrer no Brasil. Infelizmente, é aqueles que conseguem voltar, né? Que conseguem. E outra, o que é que eu fico dizendo? A pessoa vivia uma vida miserável na América, que ela nem no Central Park para tomar um sorvete ela ia, juntando, guardando, aí já vai pro oposto, né? Tem esse imigrante gastador e tem esse daqui também que vive de miojo. Que vive de miojo. Ah, não, porque eu vou beber uma água, porque eu vou mandar dinheiro pro Brasil. Aí ele vive essa vida miserável na América para esperar por um futuro que pode não chegar. Ele pode sofrer um acidente na América. Ele pode ficar pelo caminho. Ele pode adquirir uma doença e outra. Ele não viveu a vida. Exato. Não viveu a vida que ele poderia ter vivido na América, aproveitado o país que ele migrou. E talvez para chegar no Brasil velho e doente, para gastar o que ele ganhou na América com remédio. Então, assim, conselho, invista nos Estados Unidos. Construa patrimônio aqui enquanto você mora na América também. Não precisa só, vamos dizer assim, não precisa nem 8 nem 80. Eu vou mandar tudo pro Brasil, nem vou deixar tudo na América. Manda alguma coisa pro Brasil se esse é seu desejo, mas não deixe de fazer seu pé de meia na América. Por quê? Se você decidir ficar nesse país, você vai precisar dessa grana para viver aqui, para comprar sua casa, para se aposentar, para ter reserva de emergência. Outra, reserva de emergência se constrói no país que você mora. Anotem isso. Não existe isso de você deixar reserva de emergência no Brasil. É loucura, é insanidade. Por quê? Vamos dizer que em 2013, quando eu cheguei, que o dólar estava 1 e pouco, quase para 2, né? R$2 para comprar $1. Hoje é 5. Vamos dizer que esse imigrante, quando o real estava 2, ele entupiu o Brasil de dólar. O que foi que aconteceu em todos esses 10 anos? O dólar só subiu de preço. E o real dele se desvalorizou, que ele mandou para o Brasil. Ou seja, o dinheiro que ele mandou para o Brasil lá atrás perdeu o valor. Perdeu 3 vezes o valor. É como, Ana, se você tivesse mandado $50 mil para o Brasil e hoje você poderia ter $250 mil e no Brasil você tem menos de $100 mil. Por quê? Porque ainda tem inflação. O Brasil, a inflação é uma das inflações mais altas do mundo. E você tem que descontar a inflação.
Os Estados Unidos têm inflação, mas é menos. Então, seu dinheiro perde menos valor do que no Brasil. Ou seja, resumo. Você perdeu dinheiro. Você perdeu oportunidade de construir patrimônio em dólar. Eu sei que para muitas pessoas que vão estar assistindo isso, vão continuar mandando dinheiro para o Brasil e tá tudo bem. Eu só tô te mostrando aqui que existem outras possibilidades, outros horizontes para você enxergar, além de só querer construir fortuna no Brasil. E outra, se você vive na América, eu vou te dar um conselho, meu amor. A vida é uma caminhada. O que não importa a chegada, porque a única coisa que a gente tem certeza no jogo da vida é que todo mundo que tá aqui vai morrer. O que importa da vida não é o final. É isso aqui, ó. Aqui foi quando você nasceu, aqui é quando você vai morrer. O que importa é isso aqui. Isso aqui que eu tô vivendo com eles, com a Ana, gravando vídeo, tudo que tá acontecendo, é a vida acontecendo. Tente fazer dessa vida doce, suave, trabalhar com coisas que você tem propósito. Não é todo mundo que tá na América que vai conseguir, principalmente quem acabou de chegar. Tem que trabalhar com o que aparece. Mas no decorrer da sua vida como imigrante, tente focar em construir o futuro. A vida que você gostaria de construir. Ah, Verena, é porque tá difícil, porque eu quero fazer uma transição de carreira. Eu era, sei lá, médica e agora eu vou ter que começar do zero. Sim, vai doer. Doeu pra mim. Eu tô nessa caminhada aí há muitos anos nos Ricos na América. Entendeu? Demorou, como eu te falei, 11 anos pra Verena conseguir fazer algo na internet e dar certo. Mas a Verena de 11 anos atrás estava trabalhando para ser a Verena de hoje. Então, assim, se você decidiu fazer uma transição de carreira, não desista. Vai demorar, mas se você continuar na caminhada e não ficar toda hora trocando, porque sempre você consegue gente assim, né? Hoje a pessoa quer montar uma empresa de cleaning, amanhã de construção, amanhã a pessoa é maquiadora, amanhã a pessoa trabalha fazendo cabelo. Ela não constrói o nome dela em lugar nenhum. Porque a pessoa é perdida, todo dia ela tá fazendo uma coisa diferente. Nunca alguém sabe onde encontrar. Tipo assim, o que faz você construir a sua reputação? É anos e anos e anos você trabalhando naquela área. As pessoas te conhecendo pelo nome. Ah, vamos dizer Marcelo que tá aqui, né? Trabalha com a gente aqui no time Ricos na América. Ele tem a carteira dele de clientes, né? Ele foi construindo isso com os anos de América. A pessoa, Verena, quem grava vídeo pra você? Ah, Marcela. Você entenderam? Aí a pessoa vai construindo a sua reputação, a carteira de clientes. Agora imagine, hoje Marcelo tá gravando, tá como filmmaker. Amanhã Marcelo é cozinheiro. Amanhã Marcelo vira motorista de caminhão. Amanhã Marcelo tá trabalhando na construção, colocando piso. Aí nem na construção ele queta o facho. Na construção, ele colocou piso no primeiro ano. No segundo ano, ele virou pintor. No terceiro ano, ele virou plumbing. No quarto ano, ele virou eletricista. Ele não construiu nada. Aí sempre reclamando. Ah, minha vida na América não dá certo. O que não dá certo é o imigrante com os pés na cabeça que não construiu nada. Passou 10 anos na América. Ah, não tenho nada, Verena. Lógico que você não vai ter nada. Qual foi a carreira que você construiu aqui, cara? Você não construiu banana nenhuma. Você só deixou as pessoas confusas e inseguras do seu trabalho. Porque eu vou te dizer, eu tenho medo de pessoas inconstantes. Porque hoje ela tá trabalhando comigo aqui, oferecendo filmmaker, amanhã ele desaparece e me deixa na mão. Porque ele não é mais filmmaker, agora ele é cabeleireiro, sei lá. Você entendeu? Então, assim, a constância, o equilíbrio, a estabilidade mostra para as pessoas que você é uma pessoa séria. E cada vez mais você tem clientes e cada vez mais você cresce na empresa que você trabalha ou no lugar e na carreira que você escolheu, tá? Então, baixe seu faixinho aí onde você tá. Construa sua carreira. Se você decidiu colocar piso, seja o melhor colocador de piso do estado que você mora. E depois, pegue seus ajudantes, construa sua empresa e faça a reputação construa sua reputação como o melhor colocador de piso de New Jersey. E você vai receber por isso nos próximos anos, tá? Mas se você não comprar a caminhada dolorosa, você nunca vai chegar aonde você gostaria de chegar, porque você virou pulando de galho em galho. Eu, Verena Cordeiro, vou fazer 21 anos de carreira. 21 anos, desde os meus 17 anos que eu trabalho no mercado financeiro. As pessoas me conhecem por isso. E você? Você é conhecido pelo quê? Muito bom, muito bom. Acordou, Rico na América, depois desse chacoalho. Mas com certeza até tem uma frase muito boa, Verena, sobre essa trajetória de vida, que é: o melhor da festa é o preparativo. Então é sobre aproveitar o hoje, né? As pessoas às vezes estão tão focadas no amanhã ou ontem e não estão vivendo o hoje. Isso é tudo muito importante, ter estratégia. Inclusive, você citou um ponto muito peculiar, que é sobre família, né, no Brasil. Agora, aquele imigrante que não sabe falar não, que aquele familiar olha para ele aqui na América e fala: ah, mas fulano tá rico na América,
Vou mandar uma mensagem pra ele que eu tava precisando dar uma entrada num carro aqui, porque eu vou trabalhar com o carro, sabe? Eu precisava de uma entrada e tá pedindo dinheiro. Qual a saída, Verena? Dá seu conselho aí de coração para coração. O que você faria se um imigrante, um familiar seu mandasse uma mensagem hoje e falasse, Verena, me empresta um dinheirinho? Então, Ana, vamos dividir aí por etapas, né? Primeiro, qual a situação desse imigrante na América, tá? Então, vamos lá. Eu vou te dar um exemplo. Se você enriqueceu na América, se você teve aquela fase do imigrante difícil, que estava pagando aluguel, que estava se firmando num país novo, que veio por uma nova oportunidade, nos primeiros anos do imigrante na América, é muito difícil ele conseguir prosperar, né? É só se você veio com vantagens competitivas, ou alguém te ajudou, ou você veio através do seu trabalho, mas você veio como imigrante comum. Os primeiros 5 anos é luta, né? Depois desse período que você começa a estabilizar mais a vida na América, a sobrar um dinheiro. Se você já está num período de estabilidade, tem uma empresa rica, tem uma vida próspera, eu acho que nesse momento não tem problema algum em ajudar. Inclusive, hoje, eu sou uma pessoa que eu ajudo muitas pessoas. Mas assim, imagina que o Titanic afundou. Lembra lá da história do Titanic, lá de Jack e Rose. O Titanic afundou. Quando o Titanic afundou, o que foi que as pessoas que conseguiram se salvar fizeram? Tentaram colocar um colete salva-vidas, tentaram agarrar em algumas coisas. Pegaram quem conseguiu no início lá, lembra que tinha uns botes, poucos botes. Poucos salvaram. E conseguiram se salvar. Vocês lembram que tinha uma galera muito rica no Titanic? Algumas pessoas pegaram algumas joias, colocaram dentro da jaqueta, pegaram o que conseguiram. Mas o que elas fizeram com os móveis, com as roupas caras, com as malas caras, com as bolsas de marca? Elas trouxeram? Ficou tudo para trás. Ficou tudo para trás. Por quê? Porque elas estavam focando no mais importante, que era sobreviver. Aquela pessoa que estava no Titanic ali, ela trocaria toda a fortuna dela por um bote. Ou não só um bote, pelo um pedaço de madeira para ela ficar vivo até o resgate chegar. O que é que eu quero dizer? O imigrante, dependendo da fase dele na América, ele tem que se comportar igual a galera do Titanic. Se você acabou de desembarcar na América, você tem poucos anos na América, você não tem reserva, você não prosperou, você está ainda lutando para conseguir aquela madeira para se salvar, ou seja, é você que precisa de ajuda. É você que precisa de um colete salva-vida. É você que precisa de um bote. Como é que você, que está precisando de um bote para salvar sua própria pele, você vai mandar dinheiro para alguém? Gente, quem está tentando salvar a própria pele tem que primeiro se salvar. Vai afundar todo mundo. Senão, primeiro você pede um bote. Bota o bote. Depois que você tá no bote, tá tranquilo no bote, o bote... Espera aí, tem espaço? Já tá eu, meu marido, meus filhos dentro do bote? Chama um amigo pro bote, chama um parente, um irmão, entendeu? O que não pode muitos imigrantes aqui na América estão destruindo a própria família. Eu vejo isso diariamente quando eu faço lives com alunos, lives no Instagram. Eu vejo imigrante destruindo o casamento, mandando dinheiro escondido pros pais, pros irmãos, a contragosto do marido. Destruindo o casamento. Porque se seu marido não concorda, não importa seus pais e seus irmãos. Infelizmente, é a nova família. O que é que Deus falou na Bíblia? Sai de casa e vai construir tua família. A sua nova família é o seu marido e os seus filhos. Se seu marido topar, você mandar um pequeno valor que não vai mexer no orçamento, aí tudo bem. Mas manda dinheiro pra festa. Manda dinheiro pra festa de 80 anos da avó. Manda dinheiro pro sobrinho, pra festa de 1 ano do sobrinho. Manda dinheiro da bebida do irmão. Entendeu? Então, assim, mesmo... Verena, mas os meus pais são muito pobrezinhos. Não é esse dinheiro, não. É dinheiro de comer mesmo. É dinheiro de cesta básica. Se você tiver como ajudar, isso daí é uma situação extrema. Ou você entra em contato, se no Brasil tem aquele negócio de compras online, você paga um valor, né, no mercado, sei lá, $200, $100, é o quê? R$1.000, para entregar todo mês naquela data certa na casa dos seus pais. E ver se tem outros irmãos que podem dividir o peso com você. Se você é um irmão sozinho, tem mais irmãos que moram nos Estados Unidos ou no Brasil, se é R$1.000 a feira do seu pai, de sua mãe, vê se os outros irmãos também não podem ajudar. Porque esses $200, para quem tá muito ferrado, gente, eu tô falando no nível de imigrante, muito ferrado, faz muita diferença. São $2.200 por ano que ele pode comprar um curso profissionalizante, aprender uma profissão de plumber, de eletricista,
e ganhar muito bem no futuro e poder ajudar a família. Então, assim, primeiro se salva. Titanic afundou o papai. Tá na água, vai te salvar, irmão. Vai tentar, vai nadar, vai atrás do teu bote. Quando o avião, o que a aeromoça fala quando ela tá falando as regras? Da máscara de oxigênio. O que ela fala? A aeromoça fala pra você não colocar a máscara primeiro no teu filho, porque morre tu e o filho. Primeiro coloca a máscara em você, porque se você for tentar salvar seu filho naquela agonia, morre os dois. Então, assim, primeiro te salva. Senão você vai ser uma geração de pobretões. É a avó que era pobretona e jogou a dívida nas costas de sua mãe. É sua mãe que virou a pobretona número 2, que carregou a dívida da tua avó, a dívida dela é a tua. Geração em geração. Geração em geração em geração, pobres, pobres, pobres. Infelizmente, alguém tem que parar esse ciclo da pobreza para crescer, multiplicar e poder estender a mão pro próximo. Se você tá ferrado na América, você não vai conseguir se salvar se você ainda ter que levantar a sua família que tá no buraco. Meu pai falou uma coisa para mim que eu acho extremamente importante. Ele fala assim para mim: minha filha, você sabe qual foi a grande ajuda que eu te dei? Eu não precisar de você. Isso daí me tocou lá dentro, porque é muito real. Uau. Eu tenho muitos amigos hoje. Eu tenho uma amiga que ela nem casou, porque praticamente ela era casada com os pais. Ela ficava, Verena, pô, esse meu noivo a gente vai terminar, porque ele fala que eu sou casada com os pais. Ele disse que não quer casar comigo pra eu carregar meus pais pra dentro de casa, porque ela pagava o aluguel dos pais. Ela morava com os pais, assim, não porque ela queria morar, mas pra ajudar financeiramente. Então, assim, ela acabou. Hoje ela tem quase 50 anos de idade e realmente ela não casou. Não, e uma coisa que eu acho muito interessante, que essa pessoa que não quer que os familiares fiquem pedindo esse dinheiro é a pessoa que mais ostenta. É a pessoa que o familiar olha e fala, ai, fulano tá... Vai ver tá se dinheiro. A pessoa que é rica, gente, ela não fala que ela é rica, tá? Ela não precisa mostrar, todo mundo sabe que ela é rica, mas não vamos entrar nesse critério pra gente finalizar, Verena, assim, no beabá. Como o imigrante pode se organizar, se existe alguma regra de distribuir em percentuais o salário dele para ele conseguir fazer tudo um pouquinho. Então, ele conseguir investir um pouquinho, ele conseguir fazer uma reserva de emergência, pagar as coisas, pagar um sorvete ali para a família. Existe alguma regra, assim? Tem algumas regras no mercado financeiro, mas eu vou ser muito sincera nesse podcast, já que estamos aqui num papo descontraído. Eu sou um pouco contra essas regras, apesar de dar aulas dentro do curso. Por quê? Para quem tá perdido no navio, perdido no meio do oceano, essa regra é excelente, porque a pessoa vai viver naquela regra ali e tal. Mas para a pessoa que já tem um pouquinho de educação financeira, ela fala, pô, isso não faz sentido, porque cada um tem que montar a sua própria regra. Eu vou te dar um exemplo. Como é que eu vou te dar uma regra se eu não sei quanto você ganha e eu não sei quais são os seus gastos? Eu não sei se você ganha $1.000, $2.000, $3.000, eu não sei se seu marido trabalha. Eu não sei quais são os gastos principais da família, eu não sei quanto que sobra. Às vezes, a pessoa ainda tá na fase de só dá para pagar o aluguel, a comida e um metrô. Então, o que ela vai dividir? Como é que vai dividir essas porcentagens? Geralmente, essas porcentagens se aplicam para um casal ou um solteiro bem organizado financeiramente. Que já tem ali uma grana, entendeu? Que já pode estar sobrando alguma coisa para você conseguir dividir. Então, tem a regra do 50, 30, 20. 50% do que você ganha é para pagar as despesas todas da casa. Aluguel, comida, metrô e tal. 30% para pagar dívida, se você ainda tá na fase da dívida. Se você não tá, você pode dividir esses 30%, colocar um pouquinho de lazer e poupar mais, né? E o investimento 20%, ou seja, 50, 30, 20. 50% de todas as despesas da casa, 30% para dívida e 20% para investimento. Porém, se você não tem dívida, esses 30% pode ser redistribuído. Uma parte você joga ali para os investimentos, pode ir para 30%, e a outra parte você pode dividir em lazer, enfim. Agora eu digo uma coisa. Construa a sua própria regra. Vê se você não está ostentando, vê se você não está vivendo com os pés na cabeça, vê se você solteiro não pode morar num quarto, vê se você morando num quarto, você não pode negociar pagando aluguéis antecipados. Às vezes a pessoa do dono da casa precisa de grana. Veja se você é solteiro, você não consegue passar uma temporada num quarto com um amigo para juntar um dinheiro com um propósito.
Então, assim, veja se você é casado, se não tem nada que você possa fazer, se você não alugou uma casa grande, que você possa sublocar o basement por um período, com um objetivo específico. Ou se você mora num bairro que o seu aluguel é barato, tente se manter lá até quando chegar o momento de você pagar mais. Fica um período, vamos dizer que hoje seu marido foi promovido, você foi promovida, vocês dois estão ganhando muito bem, você pode pagar do dobro do que você paga hoje de aluguel. Tente se manter na mesma casa por 1 ou 2 anos e guarde com unhas e dentes toda a diferença do dinheiro. Se você fizer isso, você vai enriquecer. Agora, se você cair na tentação de nos primeiros anos que você vai ter a folga para juntar, você mudar de casa, aí quem muda de casa quer o quê? Pintar a casa do seu jeito. Quer o quê? Móveis novos. Gente, é batata. Não tem como você mudar. Até de apartamento alugado. E você não querer comprar coisas novas. É meio que mais forte do que vocês. Então, evitem. Não que você nunca vai fazer isso na vida, mas faça no momento que você conseguir sustentar aquele padrão de vida. Porque o que é que adianta você viver 5 meses na bonança e depois o dono tomar um apartamento? E jogar seus móveis no meio da rua. E você ter que vender seus móveis aí no Facebook, nesses aplicativos aí, para troco de nada. Às vezes até dá de graça. Por quê? Porque ninguém quer comprar e você tem que se livrar dos móveis para sair do apartamento. O que foi que aconteceu? Você fez um péssimo investimento. Por quê? Porque você viajou na maionese. Porque você deixou o seu orgulho falar mais alto. A sua vaidade, a sua ostentação, a sua falta de noção. O que você poderia ter feito? Continuado no quartinho que você estava. Juntado a diferença do dinheiro. Para quando você se mudar para um apartamento desse, você ter condição financeira de se manter nele por muitos anos. E só sair dele para comprar a sua casa própria. Ou até sair do quartinho para ter a sua casa própria. Então, assim, o que mata o imigrante é a ostentação, a vaidade. Ele acha que não é vaidoso, mas ele é. Ele quer antecipar sonhos. Sonhos que ele só poderia ter daqui a 5, 10 anos. O que ele faz? Ele quer antecipar os sonhos. E aí ele mete a mão onde o braço não alcança. Ele faz dívida que ele não deveria. Ele compra móveis que ele não deveria. Ele muda para apartamentos que ele não deveria. E como a justiça da vida e das finanças, 12 mais 2 sempre vai ser 4. Esse imigrante, ele termina pior do que ele entrou. Se ele entrou naquele apartamento bancando, uau, olha aqui, namoradinhos e namoradinhas, maridinhos e maridinhas, olha o apartamento, olha o que eu construí. Você não construiu nada, cara. Uhum. Olha para você, sabe? Se enxerga um pouco. Você não tem nada. Conquista. Ana, eu vou dizer uma coisa polêmica aqui pra você. Polêmico. Agora vai virar polêmica real. Polêmico. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho ridículo alguém parabenizar alguém por uma casa alugada. Ridículo. Gente, tá te parabenizando pelo quê? Por uma dívida? Então, assim, e se comprou uma casa? Depende. Às vezes você comprou uma casa e você tem condição. Pelo menos a casa vai ser sua. Ai, parabéns, fulano, seu apartamento é lindo. Apartamento não é seu, cara, é do dono. Você não tem nada, você financiou esses móveis, você continua lascado. E outra, quando for botado pra fora, escorraçado do apartamento, vai ser humilhado 10 vezes mais. Os amigos vão saber que você é desassuntado, sua família vai saber que você é lunático, e quem tá ao seu redor vai ter uma visão diferente de você. E pra reconstruir isso demora. Então, assim, se você é imigrante, não bote seu braço, sua mão não alcança. Porque reconstruir credibilidade e toda aquela ilusão que foi pelo ralo demora anos para você se levantar. Exatamente. E olha, se você está dentro dessa realidade que a gente falou hoje, manda uma mensagem lá no Verena Oficial, no direct, que a gente quer saber. E se, inclusive, você não está nessa realidade que a gente falou hoje, manda uma mensagem também que a gente quer conhecer um pouquinho mais da sua realidade. E muito obrigada, Verena. Esse é o nosso episódio. E hoje a gente falou um pouquinho mais aqui no nosso podcast que te ajuda a investir, te ajuda a multiplicar os seus dólares para cada dia você ficar mais ricos na América. E valeu, galera. Valeu. Vrá.